Boa noite. Para mim é uma alegria poder voltar aqui a esse centro espírita. Eu acho que eu estive aqui numa segunda-feira em agosto pela última vez. Ano passado acho que eu estive 2 vezes e agosto foi a última. Então tem praticamente um ano quase que eu não voltava aqui na segunda-feira, mas recentemente estive no domingo aqui com vocês. É uma grande alegria para mim poder falar sobre o Espiritismo, ter essa oportunidade de poder semear a doutrina espírita e de uma casa, um centro espírita como esse, me acolher com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, me oferecendo uma oportunidade de trabalho no bem, apesar das minhas limitações, tanto morais, espirituais, quanto físicas. Então, para mim é uma grande oportunidade de trabalho que eu sempre agradeço a Deus, né, que me condiciona isso por meio dos dirigentes dos centros espíritas que me acolhem. Eu nasci num lar espírita, numa família espírita, de uma mãe espírita, de uma parteira espírita que era a presidente do centro que a minha mãe frequentava. E então eu cresci sob a batuta, sob a égide da doutrina espírita. Minha mãe é uma grande médium, desencarnou recentemente com 96 anos, lúcida, trabalhando, espírita, convicta. Então, eu fui educado dentro da batuta da doutrina espírita, naquela realmente de um lar que acolhia os princípios doutrinários e praticava. Então, dentro desse contexto, eu sou espírita porque escolhi ser, porque um lar espírita não obriga os filhos a ter uma ou outra religiosidade, mas sempre deixa os espíritos que estão acolhidos naquele lar para ficarem à vontade para escolher a religiosidade que mais se aproxima da sua compreensão, do seu estado moral e intelectual daquele momento, naquela encarnação. E é isso só que minha família espírita exigia, que eu tivesse uma religiosidade, mas nunca exigiram que eu fosse espírita. Então, eu sou espírita porque escolhi ser, e é uma religião que me acolhe, né? E essa, como eu disse, é uma oportunidade de trabalho que eu sempre agradeço a Deus por ela. Hoje, nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus, como todas elas estão registradas nos evangelhos. Claro que vocês sabem que são 4 evangelhos que compõem a Bíblia Sagrada, chamada de Novo Testamento. Esses 4 evangelhos foram escritos, 2 deles por homens que viveram com Jesus, o conheceram, e aí registraram o que viram e ouviram. E 2 evangelhos foram escritos por homens que viveram depois que Jesus já havia desencarnado, que escreveram sobre aquilo que ouviram dizer a respeito de Jesus. Então, são os 4 evangelhos. Não existem só 4 evangelhos, existem dezenas de evangelhos. É que a Igreja Católica, em 365 depois de Cristo, quando ela foi fundada, dizemos assim, né? Construiu seus alicerces, ela então escolheu 4 evangelhos, dentre todos os existentes, para compor a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, que tal qual nós conhecemos, ela é um produto da escolha dos livros que a compõem, dos livros sagrados que a compõem, fruto de uma escolha humana, que aconteceu por volta de 365 depois de Cristo. Então, nós temos os evangelhos que compõem as escrituras sagradas, que nós chamamos por isso de evangelhos canônicos, porque cânon quer dizer escolhido, selecionado. São os 4 evangelhos selecionados para compor a Bíblia Sagrada, mas nós temos dezenas de evangelhos que não foram escolhidos, mas existem e não estão na Bíblia, porque a igreja não escolheu à época, e esses evangelhos nós chamamos de apócrifos. E apócrifos quer dizer alguma coisa como falso, fake, de autoria desconhecida, então, ou coisas nesse sentido, né? Falta de autenticidade, isso quer dizer apócrifo. Então, por razões lá dos religiosos da época, eles consideraram esses evangelhos apócrifos e não selecionaram para compor a Bíblia Sagrada como nós conhecemos. Então,
Nós temos 4 evangelhos canônicos, mas nós temos dezenas de evangelhos, ok? Mais do que esses 4. Tá? Temos o evangelho de Maria, por exemplo, né? Tem até evangelho de Judas, e nós, então, não conhecemos. Se você chegar em casa e der um Google lá, pode pesquisar evangelhos apócrifos, e vocês conhecerão um pouco sobre esses evangelhos que não estão na Bíblia Sagrada, no formato como nós conhecemos. E o que são esses 4 evangelhos, né? Evangelho quer dizer boa nova. Na verdade, esses são os livros sagrados que registram a passagem de Jesus encarnado na Terra. São as passagens que mostram a vida de Jesus, os seus feitos, né? Aqueles fenômenos incríveis que ele realizava, que a doutrina católica chama de milagres, né? Então, esses feitos incríveis de Jesus estão registrados nesses 4 livros. A sua biografia, a sua história, a sua doutrina, certo? Então, o que ele dizia para as pessoas, o que ele pregava, isso está registrado nesses 4 livros. E Jesus, então, ele tinha uma prática que era de ensinar as pessoas por meio do uso de parábolas. E o que nós podemos dizer que é uma parábola? Parábola, digamos assim, é uma história, não é? Que ela cria um paralelo, é um símbolo, não é? É uma metáfora, é uma alegoria sobre algo muito complexo que Jesus precisava ensinar, mas nós ainda, espíritos infantis, recém-saídos do berço divino, não tínhamos nem condição intelectual e nem moral para entender a profundidade do ensinamento. Então Jesus nos ensinava essas questões complexas, essas revelações de Deus, não é? De uma forma simples, para que a gente pudesse entender o mínimo sobre aquele assunto. Até hoje a gente faz isso mal e porcamente com os nossos filhos, com as nossas crianças, na escola, não é? Quando a gente quer ensinar uma coisa complexa, a gente às vezes cria uma historinha bem simples para a criança assimilar o mínimo possível. Isso também funcionava como estratégia de Jesus nas suas pregações. Isso que são as parábolas. Só que com uma genialidade da altura de um espírito puro, como era o nosso Cristo Jesus, não é? De uma inteligência profunda. Então, essas histórias foram criadas com uma perfeição e com uma outra questão muito importante. Essa história, ela parece rasa para as pessoas que são rasas, profundas para as pessoas que são profundas. Ou seja, à medida que a gente evolui intelectual e moralmente, a gente extrai dessas mesmas histórias mais conhecimento do que a gente extraía anteriormente. Então, à medida que a humanidade evolui, à medida que a humanidade evolui tanto intelectualmente quanto moralmente, e nós voltamos então à mesma história, a gente consegue enxergar na história muito mais coisas que nós não enxergávamos antes. Tal a genialidade da história. A prova disso é que hoje, 2024 anos depois de Cristo, eu estou aqui ainda comentando uma parábola de Jesus. 2000 anos depois, essa parábola ainda está viva, vigorosa, né? Cheia de rica de conhecimento para a gente extrair dela o melhor aprendizado. Imagina que é uma história que perdura 2000 anos e a gente continua tirando dela informação e conhecimento. Assim são as parábolas. Dos evangelhos, praticamente metade dos evangelhos ensinamento de Jesus, registra ensinamento de Jesus por meio do uso de parábolas. Nós temos mais de 40 parábolas nos evangelhos, e 32, mais ou menos, são as mais conhecidas, não é? Que mais populares, digamos assim. Então, conhecer as parábolas é conhecer as revelações das leis de Deus para a humanidade.
E como nós, na época, éramos espíritos ainda infantis, não porque éramos crianças, espíritos pequenos, não, porque éramos recém-saídos do berço divino. Então, éramos ainda muito simples e muito ignorantes. Então, Jesus precisava ensinar equações complexas da matemática, da química, da física, para alunos de primeiro grau, início de alfabetização. Então, era muito difícil. Você imagina um professor da série de primeiro grau, ou das séries iniciais do primeiro grau, precisando falar para os seus alunos sobre leis complexas da física, da matemática e da química para aquelas crianças que estão lá com 6, 7, 8, 9 anos de idade. Então, isso significa que a probabilidade daquelas crianças, né, assimilarem o conhecimento do professor não corresponde à intelectualidade delas. Então, o que faz Jesus? Ele ensina essas equações complexas por meio de histórias muito simples. Assim, nós, crianças espirituais, podemos assimilar daquelas histórias o que a gente tem condição de assimilar, o que nossa condição de inteligência, de conhecimento, de experiência da vida e desenvolvimento moral é capaz de assimilar daquela história. E deixa para a posteridade tirar depois cada vez mais informação, conhecimento dessas histórias, quando a gente estiver já mais avançado no nosso desenvolvimento. Então, é assim, daqui 2000 anos, nós ainda estaremos estudando as parábolas de Jesus, porque elas têm uma profundidade infinita. Então, quem dá o mergulho somos nós, por meio do nosso conhecimento e nosso desenvolvimento espiritual. Então, nossos mergulhos rasos, né, nessa parábola, em função do que a gente consegue mergulhar naquele momento. Mergulhos mais profundos, 2000 anos depois, em função do que a gente já consegue mergulhar agora. Daqui 2000 anos, mais profundo ainda, em função do nosso desenvolvimento. Então, a parábola, ela não tem prazo de validade, entenderam? Ela foi construída por um gênio que era Jesus, de uma inteligência suprema, de uma inteligência divina, como era a inteligência de Jesus, justamente para propiciar isso, para que ela não tivesse prazo de validade, que a gente fosse aprendendo com ela sempre, toda vez que a gente melhorar um pouquinho e avançar um pouquinho no nosso desenvolvimento. Então, isso que é a parábola. Por outro lado, Jesus também falava por meio de parábolas para cumprir uma das profecias. Sim, ele mesmo diz isso, né? Os apóstolos perguntam a Jesus num dado momento: Senhor, Senhor, por que o Senhor os ensina por que o Senhor fala por meio de parábolas? E ele diz: primeiro, porque eles não têm condição de entender se eu não falar, então eu tenho que usar parábola para que eles entendam. Estou falando do povo, né? E aí ele até compara com os próprios discípulos dele. Ele fala: vocês já têm condição de ouvir, mas o povo não tem. Então, é por isso que eu falo por meio de parábolas. E ele diz, completa: e para que se cumpra a profecia de Isaías. Porque lá no Antigo Testamento, né, os profetas anteriores a Jesus, eles pregavam a vinda do Mexiá, do Messias, do Cristós, do Cristo. Eles não davam a identidade, o CPF, o RG dele, para que eles soubessem quem é o Mexiá que virá. Mexiá é uma categoria de espíritos puros. Dentre a categoria dos espíritos puros, a mais alta categoria dentre os espíritos puros é, então, a categoria dos Mexiás, dos ungidos, dos Cristós. Mexiá em hebraico, original, e Cristós em grego, do qual foi traduzido Mexiá depois para o grego. Então, foi traduzido de Mexiá para Cristós. Então, em português a gente chama de Cristo. Então, Cristo não é uma hierarquia de espíritos puros. É a mais alta hierarquia dos espíritos puros, que são os Cristos. Então, quando no Antigo Testamento os profetas dizem virá um Mexiá, eles não estão dizendo qual Mexiá virá. Eles estão dizendo virá um Mexiá.
virá um Cristós, mas eles não dizem o RG do Cristós que virá. Eles só dizem a categoria do Espírito, mas eles não falam qual é o Espírito, qual é a identidade desse Espírito que virá. Então, o que eles fazem? Eles, então, isso também revela que tem um planejamento para o desenvolvimento moral da humanidade, né? Porque se eles anunciam 1000 anos antes, quase 2000 anos antes, que virá um Mexiá, é porque está planejado, porque eles não podem, né, adivinhar, soltar uma notícia dessa que não esteja registrada num planejamento. Então, 2000 anos, eles falavam, olha, daqui 2000 anos virá um Mexiá. Então, isso prova que tinha um planejamento. Só que eles não dizem qual o Mexiá, qual a identidade. Então, o que eles fazem? Eles dão senhas para que a gente reconheça quando o Mexiá chegar. Então, eles estabelecem várias senhas no Antigo Testamento para reconhecer que aquele indivíduo é o Mexiá prometido no Antigo Testamento. Então, por exemplo, eles dizem lá, não é o assunto dessa palestra, né, dessa conversa, mas eles dizem lá, ele será batizado pelas águas. Então, Jesus se permite ser batizado pelo primo irmão dele, João, o Batista, que tem João evangelista e tem João, aquele que batizava. O primo dele é o João que batizava, o Batista, por isso. Então, João Batista, Batista quer dizer aquele que batiza. Então, ele nas profecias fala, ele será batizado pelas águas. Quando Jesus vem, ele se permite ser batizado pelo primo exclusivamente para cumprir a profecia. E isso mesmo o próprio João Batista diz na hora que ele vai batizar, ele fala, eu faço isso para que vocês reconheçam que ele veio antes de tudo, né? Então, essa é uma passagem que é uma senha lá no Antigo Testamento para a gente saber quem é o Mexiá. Outra senha é essa. Ele falará e ninguém vai entender. Vocês escutarão, entendeu? A gente vai ouvir, mas não vai entender. Então, essa profecia de Isaías é que ele também cumpre por meio do uso de parábola. Então, Jesus usa a parábola por uma causa, para cumprir a profecia de Isaías e ser reconhecido como o Mexiá prometido. E segundo, para que ele, então, ensine de uma maneira que as pessoas da época éramos nós mesmos, né? Eu não sei se é uma boa notícia essa, mas fomos nós que jogamos pedra na adúltera, fomos nós que crucificamos Jesus, e agora, arrependidos, a gente frequenta o Centro Espírita de segunda-feira e faz cara que não é com a gente, né? Então, nós mesmos que estávamos lá cometendo essas atrocidades no nosso passado iníquo, né? E agora, a gente já arrependido, a gente quer um pouco mais de luz e um caminho, né, para a gente seguir. Então, nós mesmos que estávamos lá, ele ensinava dessa maneira para nós, certo? Que éramos ainda espíritos infantis. Então, é por isso que ele usava parábolas, né? Como eu disse, ele mesmo disse para os discípulos, eu ensino por meio de parábolas para cumprir a profecia de Isaías. Então, hoje, nós vamos falar sobre uma dessas parábolas, né? Uma dessas histórias que ele usa para nos explicar as complexidades, as equações complexas das leis de Deus, do mundo divino, certo? Então, ele conta uma historinha assim. Sempre começa, o reino dos céus é semelhante a. Sempre. Essa é a primeira pista. Por quê? Ele está dizendo, olha, o que eu vou ensinar a partir daqui é sobre o reino dos céus, é sobre as leis de Deus. Reino dos céus, o que significa? O mundo regido pela batuta das leis de Deus. Isso que é o reino dos céus, certo? São os mundos regidos pelas leis de Deus. Então ele diz, o reino de Deus se assemelha a. Então ele está dizendo também, não tente interpretar o que eu vou contar baseado nas leis da terra, nas leis dos homens, porque senão você não vai achar paralelo, porque esse paralelo não existe com as leis dos homens. Eu não estou falando das leis dos homens, eu estou falando das leis de
Deus. Então, não fique procurando paralelo, comparação com as leis dos homens, com as leis da terra, com as leis humanas, porque não vai dar certo o entendimento do que eu tenho que ensinar para vocês. Então, ele começa dando a primeira pista. O reino dos céus é semelhante a... E aí ele começa a parábola sempre. Então, nessa parábola, eu vou resumir, claro, né? E você já deve ter ouvido sobre ela. Um pai de família, dono de uma vinha, registrem aí, pai de família, dono de uma vinha, plantação de uva. Ele vai à praça logo cedo, logo que amanhece, arregimentar trabalhadores para sua vinha. E ele chega lá e faz o primeiro chamado logo ao amanhecer, no raiar do sol, né? E aí alguns topam e vão com ele. E ele fala, quem vier comigo, eu pagarei 1 denário. Não fica perdendo tempo em ficar procurando o que é um denário, o que significa. É perda de tempo isso aí, hein? Sabe? Você só precisa saber, pode chamar isso de qualquer coisa. Eu te pago uma cadeira, eu te pago um X, eu te pago uma maçã, o que você quiser. É só uma unidade para a gente entender qual é o assalariamento combinado. Então, 1 denário, tá? E aí depois ele volta no meio do dia. Chama de novo. Quem quer trabalhar comigo? Vão mais alguns, outros ficam na praça. E ele diz para esse chamado das 9, o segundo chamado, vem trabalhar comigo que eu pago para vocês o que for justo. Olha que interessante. Ele não diz, eu lhes pagarei 1 denário. Ele diz, venham comigo que eu lhes pagarei o que for justo. E aí vão com ele. Ele volta meio-dia, faz o terceiro chamado, ele volta no meio da tarde, ele volta no final da tarde, quando está caindo a noite. Porque naquela época não tinha luz elétrica, não tinha o turno da noite dos trabalhadores que tem hoje, né? Trabalhava enquanto tinha sol, certo? É de sol a sol que se trabalhava. E escurecia, não tinha mais trabalho. Então ele vai no finalzinho do dia, 1 hora antes de escurecer, vai na praça e chama pela última vez. Então, olha que interessante, ele chama pela última vez 1 hora antes de escurecer. Guardem essa informação também, que é muito importante. Repare, ele chama a primeira vez logo que o sol sai, né? Ao amanhecer. Ele chama várias vezes durante o dia e promete o que é justo. E chama pela última vez 1 hora antes de escurecer, de anoitecer. E aí, quando ele termina o dia de trabalho, lá na vinha, certo? Ele pede para o gerente dele pagar, pede para fazer uma fila. Vem os últimos serão os primeiros, tarará, né? Que também aparece em outra parábola dele, essa metáfora também aparece. Eu acho que na parábola do festim também aparece essa metáfora. E aí, então, ele fala para o gerente, pague primeiro quem eu chamei por último, e pague por último quem eu chamei primeiro. Então, o primeiro da fila é quem atendeu o último chamado, que faltava 1 hora para escurecer. Quando o gerente vai pagar, ele fala para o gerente, pague 1 denário para eles. E ele paga, então, 1 denário para quem atendeu ao chamado no final da tarde. Quem estava no fim da fila entendeu o que com isso? Entendeu? Se eu comecei a trabalhar logo cedo, no primeiro chamado, ele está pagando 1 denário lá para quem trabalhou 1 horinha do dia, quando chegar na minha vez, ele vai me dar muitos denários, né? E não é verdade. Ele paga 1 denário para todo mundo que está na fila, até o último da fila, que foi o primeiro a que atendeu o chamado logo no raiar do dia. Mas lembre-se, vocês já estão fazendo conta e já querem entrar com uma ação trabalhista contra o dono da vinha, porque ele já recebeu menos do que deveria, não está proporcional, não é verdade? Então, mas ele disse, Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a, ou seja, a lei trabalhista nossa da terra não vale lá nas leis de Deus, não é a mesma coisa. Então já pode recolher o advogado, que não é a mesma coisa, certo? Então, ele está nos ensinando uma forma de pagamento, de remuneração diferente que Deus nos dá para o nosso trabalho, diferente não importa de quantas horas nós trabalhamos. Olha que interessante, né? Então, aí vamos começar então a compreender um pouco
sobre tudo que contém nessa história que parece simples, mas não é, extremamente profunda. E claro que Jesus, muito inteligente como era, ele nos dava pistas, ele não contava uma história cheia de chaves, né? Cheia de senhas, e saía correndo e deixar a gente descobrir os códigos. Não. Durante a vida dele, em outras parábolas, em outras passagens, ele vai dando pistas para a gente interpretar as histórias dele. Claro, olha a inteligência, né? Ele não contava uma historinha e falava, agora entendo, como vocês quiserem, e virava as costas e ia embora. Não. Aí ele dava, de vez em quando, ele ia dando pistas. Uma das pistas, por exemplo, ele fala, o meu pai é o senhor da vinha. Entenderam? Meu pai, o pai de Jesus, então Deus, é o senhor da vinha. Então o pai de família, dono da vinha, é Deus. Certo? Então a primeira pista, ele deu lá em outras falas dele. Várias vezes ele chama o pai dele de senhor da vinha. Pai de família, olha que interessante, Deus, dono da vinha, ele é equiparado a um pai de família. Ou seja, pai de todos nós. Somos todos irmãos. É um pai único de todo mundo. Somos todos irmãos com o mesmo DNA divino em nós. Ele é o pai de todos nós. Então, ele está falando de uma família humana. A família humana. Toda família humana, a humanidade. Tá. Nós podemos entender humanidade como todos os espíritos encarnados no planeta Terra num dado momento, a humanidade terrena, como a gente vê nos livros de geografia, de história, mas para o espiritismo, humanidade são todos os espíritos em evolução no universo. Então, quando falamos humanidade, assim de forma genérica, sem especificar, nós estamos falando de todos os espíritos humanos, humanoides, em evolução no universo. Então nós estamos falando de uma família, um pai de família muito maior do que seria pai de todos nós que vivemos na Terra. Ele está falando de uma família universal. Ele está falando que Deus é o pai de todos os espíritos humanoides em evolução no universo. Isso muda completamente tudo. Porque não é mais o irmão que eu tenho dentro de casa. Não é mais o irmão que eu tenho na minha religião. É meu irmão, inclusive, quem frequenta outra religião. É meu irmão até aquele que frequenta uma religião que eu falo mal dela. Ele também é meu irmão. É meu irmão, inclusive, quem não acredita em Deus. Ou seja, que não acredita que é filho de Deus. Que acredita que o Deus não é pai dele. Até esse é filho de Deus e é meu irmão. É meu irmão, é o meu inimigo. Todos somos irmãos. Isso muda a relação nossa de maneira drástica. Como nós nos comunicamos, como nós lidamos com os outros. Porque só nisso, o pai de família, dono da vinha, ele já nos ensina que nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, e somos irmãos de todos os espíritos que estão em evolução no universo. Muda toda a relação nossa, né? Então, essa é a primeira questão. Então, nós estamos falando de Deus, estamos falando dessa relação fraterna entre todos os espíritos em evolução no universo. Depois, então, esse pai de família, que é Deus, ele faz um chamado logo cedo. O que é logo cedo? Tem outras parábolas que ele nos dá a ideia do que representa o dia, ele dá a ideia do que representa a noite, em outras parábolas, em outros ensinamentos. Ele vai dando as pistas, não é? Tem uma passagem, inclusive, que diz assim, vocês devem lembrar, 1 dia para Deus são 1000 anos. Está na Bíblia. Então, essa é uma outra pista de que o símbolo do dia, que começou e terminou, não é um dia como nós entendemos. Certo?
que o dia é um período de desenvolvimento da humanidade, que é um período de 1000 anos. Quer dizer, imagina para um povo que na época não sabia a noção do infinito, agora a matemática já nos deu a noção do infinito, né? Mas na época deles não existia esses princípios matemáticos, eles não tinham noção do que significava infinito. Então, para dar uma ideia de infinito, eles falavam 1000 anos. 1000 era uma coisa que não cabia na cabeça deles. Uma pessoa que vivia 60 anos, 40 anos, que ela só enxergava 40 anos na frente dela, como que ela pode entender 1000 anos? Então, 1000 anos também na Bíblia é uma metáfora para dizer, é uma coisa muito grande, o tempo passa muito. Então, um dia para Deus equivale a 1000 anos. Então, esse um dia dessa história equivale a 1000 anos, a muita coisa, um tempo muito grande, certo? Não se apegue no número exato. Ele não está querendo dizer 1000 anos e você conta ali no teu celular, no calendário 1000 anos. Não, ele está dizendo é uma quantidade muito grande de tempo, um dia. Então, isso é outro ensinamento. Aí, então, veja que ele sai logo cedo, ao amanhecer desse longo período do dia, de 1000 anos, ele sai para fazer, Deus faz um chamamento. O que é chamar logo cedo, logo que amanheceu? É quando a gente sai da escuridão. Quando a gente sai da escuridão, que a gente sai de um mundo primitivo, né? Então nós estamos saindo de um mundo primitivo, então de um mundo ainda com espíritos recém-saídos do berço divino. Então, esse é a escuridão. Nós estamos amanhecendo. E logo que amanhece para esse mundo novo, ele manda um chamamento. Deus chama. O que é um chamamento de Deus? É um despertar da nossa consciência. Porque as leis de Deus, quando Deus nos cria, ele grava as suas leis na nossa consciência. Nossa consciência é o nosso GPS, o nosso navegador da vida. É claro, a gente liga o GPS no celular e o GPS diz, vira à direita. E a gente faz o quê? Não, eu vou pela esquerda, porque aqui tem um semáforo quebrado, ali tem um buraco, ali tem uma ponte, aqui tem uma valeta, aqui anda devagar. Mesmo o GPS dizendo, vá por aqui, a gente escolhe, a gente briga com o GPS e faz o que a gente quer. Agora imagina com a nossa consciência. A consciência diz, não vai à direita. E você fala, vou sim. Porque aqui é muito mais diferente. Porque aqui é muito mais colorido. Porque aqui é muito mais divertido. Aqui tem mais gente. Aqui é muito mais alegre. Eu vou por aqui. Certo? Então, a gente faz isso com o GPS do celular, quiçá com o GPS que está na nossa consciência. Então, mas Deus faz o papel dele. Coloca o GPS na nossa consciência para a gente saber o caminho a seguir. Não cria a gente e solta. Ele cria a gente, dá um GPS e solta. E a gente faz o que quer desse GPS. Certo? Então, o que faz Jesus logo cedo? Né? Saindo de um mundo primitivo. Faz o primeiro chamamento, que é o primeiro despertar da consciência. Então, nós não estamos recém-saídos do berço divino, que eu falei para vocês. Então, ele manda um alfabetizador moral. Ele manda Moisés, por exemplo, ensinar o básico, do simples, do raso da lei divina. Então, ele manda um primeiro chamamento logo ao amanhecer. Manda um Moisés para a gente, para chamar a nossa consciência, para chamar de acordo com quem tem a condição de entender. Depois ele manda outro no meio do dia, depois ele faz um chamamento lá no meio-dia, no meio da tarde. Ele vai mandando espíritos divinos para nos alertar, para nos chamar a consciência sobre as leis de Deus. E se o dia são 1000 anos, então ele chama um no início do percurso, depois de 2000 anos ele manda um Cristo, depois de mais 2000 anos, eles mandam um espírito divino, como Kardec, para poder codificar a doutrina espírita. Então ele vai mandar Buda num dado momento. Esses chamamentos acontecem, pipocam no planeta todo, em vários lugares. Não é um privilégio do Brasil, não é um privilégio da América do Sul, não é um privilégio de Israel.
Ele manda chamamentos em vários locais do mundo. Óbvio, porque todos somos filhos dele. Ele não pode chamar só uma parte dos filhos, né? Ele não pode oferecer esse privilégio. Vou chamar só os hebreus agora, os hebreus. Não, ele tem que chamar no Japão, ele tem que chamar na China, ele tem que chamar na Índia, ele tem que chamar lá nos hebreus, ele tem que chamar na América do Sul, ele tem que chamar em vários lugares. E são chamamentos de vários graus, tem chamamentos que são mundiais, né? Como Jesus é um chamamento mundial, mas também tem os chamamentos mais restritos, né? Tem chamamentos um pouco menor do que esse chamamento divino, trazido por Jesus, como do Chico Xavier, né? Como de um centro espírita num bairro, como de um pai amoroso dentro de casa. Então tem chamamentos em vários níveis que Deus oferece para ir despertando as mentes, as consciências para suas leis. Isso ao longo do dia. 1000 anos de trajetória do planeta, da humanidade vivendo no planeta. Até que ele faz o último chamado no final do dia, que vai escurecer de novo. O que é esse momento? É outra parábola do joio e do trigo, que semeia na noite, e aí ele cresce, o joio cresce à noite. O que é isso? Joio é muito parecido com o trigo. Olhando rapidamente, você pode achar que é a mesma coisa. Só que o trigo produz pão, o joio não. O joio é inútil, o grão dele. Então, separar o joio do trigo à noite, né? Que você depois vai separar isso para o amanhecer. E quando amanhece, você ceifou o joio, ceifar o joio, você cortou o joio, né? E deixou só o trigo de manhã. Então, é o quê? É a transição para o mundo de regeneração, que é o momento que nós estamos vivendo. A transição para o mundo de regeneração é essa noite que está começando agora, que nós vamos atravessar a noite da transição para amanhecer no mundo de regeneração. Porque vocês já aprenderam, claro, que os mundos no universo são classificados de 5 tipos básicos, mas bem básico mesmo, isso é bem raso porque é muito complexo. Então nós temos lá o mundo primitivo, o mundo de expiação e prova, o mundo de regeneração. Então o mundo que nós estamos terminando agora é o mundo de expiação e prova. É o segundo na escala evolutiva. Nós deixamos de ser primitivos, estamos no fim de expiação e prova, e vamos entrar na terceira categoria de mundo, que é o de regeneração, certo? E aí, quando nós amanhecermos no mundo de regeneração, nós não poderemos ter os joios conosco. Os joios serão ceifados durante a noite, agora na transição. Durante a noite, durante a transição para o mundo de regeneração. O joio será separado do trigo. Vai amanhecer aqui no mundo, né? O trigo. O trigo viverá um mundo de regeneração. O joio será ceifado, tirado daqui e mandado para o mundo primitivo, ou no mundo atrasado, bem mais atrasado, volta, né? Como tivesse repetido de escola. Sabe o aluno que repete de escola tem que fazer de novo aquele grau escolar? É a mesma coisa. O joio vai ser ceifado e tem que repetir o ano, vai para a sala, para o mundo que ele tem que fazer de novo, certo? E ficará o trigo. Então, isso é a noite. Aí, então, ele faz o último chamado antes de começar a noite. Qual é o último chamado que ele manda? A doutrina espírita, em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Como é que você sabe disso? Está lá, não está escrito na Bíblia. E eu vos enviarei um consolador, e ele ficará com vocês para sempre. Ninguém de carne e osso fica para sempre, certo? Então, se para ficar para sempre, tem que ser o campo das ideias, não pode ser uma pessoa, tem que ser um conjunto de ideias, uma doutrina. Então, ele manda em 1857 a doutrina espírita, que é o último chamado antes do anoitecer. Veja que não é o único, é um dos chamados ao longo do dia. É o último, mas não é o único, certo? E aí, e essa história da remuneração?
E essa história, então, de eu trabalhei o dia inteiro e ganhei a mesma coisa de quem trabalhou 1 hora, né? Pensa bem assim. Primeiro, faço esse raciocínio. Eu pego uma marreta e vou quebrar uma pedra. E eu vou dando marretada nessa pedra. Na 100ª marretada, eu quebro a pedra. O que quebrou a pedra? Foi a 100ª marretada? Ou foi o conjunto de todas as marretadas que só teve um desfecho na 100ª? Para Deus, quando Ele me chamou de manhã, e logo no primeiro chamado, eu aprendi a perdoar. E o outro, que não perdoou o dia inteiro, mas perdoou no último chamado. Aprendeu a perdoar no último chamado. Para Deus, importa se você perdoou no primeiro chamado ou no último. O que importa para Deus é que você perdoou. Aprendeu a perdoar. Quem atendeu no primeiro chamado a perdoar foi para a direita de Deus, que é o símbolo da salvação, que é o mundo de Deus, ou seja, é o mundo regido pelas leis de Deus, é o reino dos céus. Então, quem perdoou logo cedo, passou o dia na sombra. Quem perdoou logo cedo, passou o dia no reino dos céus. Passou o dia vivendo no mundo sob a égide das leis de Deus. Quem não perdoou no primeiro momento, só perdoou no último momento, passou o dia sofrendo, porque passou o dia em mundos imperfeitos, mundos de sofrimento, mundo de dor, de doenças. Então, para Deus, nós que não perdoamos no primeiro chamado de Deus, passamos 1000 anos em mundos de dor e de sofrimento. E aprendemos a perdoar no último chamado. É o que importa para Deus. O que importa para Deus não é que se você perdoou no primeiro, nem no último. O que importa para Deus é que você perdoou, Ele vai te acolher imediatamente. Só que você passou o dia sofrendo. E quem a perdoou de manhã, passou o dia sob a égide das leis de Deus, do mundo, do reino dos céus. Entenderam? Tá claro? Então aí vem, por exemplo, os espíritos da codificação e instruem Kardec. Os espíritos, né, fazem um desenho por meio do médium da época de um ramo de uma gavinha, né, que esse raminho enroladinho da uva, da videira, com um cacho de uva. Desenha um cacho de uva, coloca lá no raminho e fala para Allan Kardec: use esse desenho no livro que você está publicando, que é o Livro dos Espíritos, como símbolo da obra de Deus. Por quê? Ao longo dos evangelhos, Jesus, que vai dando pistas, ele disse então lá, né? O meu pai é o dono da vinha. Ok, foi uma pista. A noite, o dia, né? Ele também dá as outras pistas para a gente entender. Aí ele fala: eu sou a videira, quer dizer, eu sou a planta. E vocês são o ramo. Então ele dá uma pista que nós somos o ramo da videira, que é Jesus. Isso é a prova de que quando eu falei pai de família, que ele está falando do universo. Por que ele está falando de universo? Se tem uma vinha, é porque tem muitos pés de uva, né? Uma vinha não tem um pé de uva. Uma vinha tem dezenas, centenas de pés de uva. Se um pé de uva é Jesus, porque ele é o nosso Cristo, mas tem todos os outros Cristos dos outros planetas. Então a vinha são muitos pés de uva e cada pé de uva é um Cristo. Então, o nosso Cristo Jesus, eu sou um pé de uva, eu sou uma videira. E vocês, os ramos, que somos nós, aí sim, nós que vivemos no planeta Terra, né? Somos os ramos dessa videira que é Jesus, certo? E aí, então, ele completa. Sabe quando ele faz lá no primeiro milagre dele, que ele transforma a água em vinho, que é a parábola das bodas, né? Que a primeira
milagre que ele realiza, primeiro milagre dele, né? Então, o que ele está querendo dizer? A água, naquela época, era o símbolo da origem da matéria. Toda a matéria vinha da água. E o vinho é a quintessência do suco de uva, do caldo da uva. Então, o que ele faz? Ele transforma a água em vinho. O que ele está fazendo ali é dando o cartão de visita dele para nós, a humanidade. Ele está dizendo, eu vim para transformar água em vinho. Ou seja, eu vim para transformar a matéria em espírito. É isso que ele quer dizer nessa parábola. Porque o vinho, na época, eles bebiam vinho e ficavam malucos, alcoolizados, né? E viam coisas e ficavam alegres. Eles achavam que o vinho era uma bebida dos deuses, por causa disso, que colocavam eles numa sintonia que eles não sabiam explicar, né? Hoje a gente sabe que é teor alcoólico mesmo no cérebro. Mas na época eles não sabiam explicar isso. Bebiam a bebida, eles ficavam maluquinhos. Então, para aquilo tinha o símbolo da espiritualidade para eles, o vinho. Tem o símbolo da espiritualidade. Então, ele transforma a água em vinho para dar um cartão de visita para o que ele veio fazer na Terra. Eu vim transformar a matéria e espiritualizá-la. Certo? Então, o suco da uva é o espírito. É o que está dentro do bago da uva, é o espírito, o caldo. O bago que dá forma, né, a esse caldo é o perispírito. O espírito, por meio do perispírito, se prende ao ramo que é o corpo físico, que somos nós encarnados. E esse pé é a videira, que é Jesus. Então, é por isso que os espíritos pediram a Allan Kardec para colocar esse desenho no Livro dos Espíritos, porque tem tudo a ver com a parábola dos trabalhadores da última hora, porque o Espiritismo é o último chamamento. Certo? Então eles falam, coloque esse é o símbolo do trabalho de Deus. Coloque essa gavinha, esse ramo de uva com o bago, que é o símbolo do trabalho de Deus. Entenderam? Eu espero que esse silêncio seja que vocês estejam prestando bastante atenção, que vocês não estejam dormindo durante a minha fala. Então, para quem veio para tomar passe, acorde, porque é hora do passe. E eu espero voltar aqui outras vezes. Obrigado de novo ao Centro por me dar essa oportunidade de trabalho. Tá? Até mais.